tenho a grata satisfação de, nesta noite, apresentar para vocês aqui o senhor Fábio Flecha. Ele é gaúcho, ou melhor, nasceu no Rio Grande do Sul, né? Viveu nos Estados Unidos, na Califórnia, durante muitos anos, e hoje vive em Aracati, Canoa Quebrada, no município de Aracati, em Canoa Quebrada. Eu não saberia nem dizer o que é que ele é, realmente. Ele é um criativo, um criador de coisas, é um homem que zela pelo meio ambiente, gosta da tecnologia para esse fim e procura fazer o mundo melhor para todos nós. Isso é o ideal dele. Ele dispõe, para mostrar também, uma casa comunitária próximo à Canoa Quebrada, chamado Oca. Acho que vocês já ouviram falar. Eu não conheço, mas também já ouvi falar na Oca. Onde ele tem uma bela experiência de uma vida com sustentação própria, ou seja, sem prejudicar o meio ambiente. Por exemplo, o tratamento de esgoto lá da região, lá das casas da Oca, da Oca e de outras casas que estão ao redor, né, é feito com uma tecnologia natural, eficaz, né, e barata. Entendeu? Bom, isso é o que ele faz na vida hoje aqui em Aracati. Portanto, é uma pessoa curiosa, uma pessoa diferente dos demais por conta desse ideal que ele tem, dessas qualidades criativas que ele tem, entendeu? E vai hoje, nesta noite, apresentar o trabalho que ele faz, que ele desempenha. É um trabalho que atinge não só um público local, mas atinge pessoas que moram, inclusive, em outros países, que vêm aqui para experimentar a experiência dele. Entendeu? Então, agradecemos a sua presença aqui, ter aceito o nosso convite, e eu acho que será muito útil para a faculdade e para todos nós que estamos aqui. Com a palavra. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Primeiramente, eu gostaria de agradecer doutor Pedro por essa oportunidade, né, e por esse carinho que o senhor, né, me convidou para ir para essa sala, né, e essa recepção maravilhosa. Eu fico muito agradecido mesmo. E essa oportunidade de estar aqui, né, em frente de vocês, para estar simplesmente mostrando um pouco do trabalho que a gente tem feito nos últimos 7 anos, né, com a Ecoaldeia Flecha da Mata. Né. Quem já ouviu falar da Ecoaldeia Flecha da Mata aqui? Tá. Quem já visitou a Ecoaldeia? Algumas pessoas, mas legal. Então, falando um pouco sobre mim, né, o doutor Pedro já falou um pouquinho, né, sobre mim, mas eu posso colocar umas coisas a mais, né, porque eu estudei ciência da computação na PUC lá de Porto Alegre. Né. Depois eu trabalhei no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, nessa área. Depois eu fui para os Estados Unidos, morei 10 anos na Califórnia, conheci minha esposa lá. Trabalhei também na área de informática por lá. Lá eu escutei sobre permacultura pela primeira vez. Alguém aqui já ouviu falar dessa palavra permacultura? 1 ou 2 pessoas? Tá. Eu vou explicar depois. Mas eu só fui conhecer mesmo permacultura aqui em Fortaleza. Né? Voltamos para Canoa Quebrada, começamos a viver na Canoa Quebrada, construímos a nossa casa. E em 2011... começamos um projeto que hoje é a Ecoaldeia Flecha da Mata, que é um sítio ecológico. Né? A nossa ideia, primeiramente, era construir um local para a gente estar perto da natureza. Né? O sítio era uma mata fechada, não tinha nada, só mato e lagoa, uma lagoa maravilhosa. E o nosso desejo era estar perto da natureza, né? Tentar descobrir o que a natureza tem para nos dar. Então, o que vamos fazer? Temos essa mata toda, vamos fazer o quê? Vamos construir uma casinha. Né? Então, vamos pesquisar, fomos no Google, fomos no YouTube, começamos a pesquisar como é que a gente vai construir essa casa ecológica. Essa casa no meio da natureza, preservando a mata, né? Sem tirar nada. Né?
Então, aí foi descoberta uma técnica, pesquisando sobre a técnica de Adobe, aí foi descoberta a técnica de Super Adobe, né, que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, mais ou menos isso, né? A gente tem na EcoD recebido muita gente nos últimos 7 anos. A gente começou com uma curiosidade, fazer a nossa casa. A nossa casa não ficou mais nossa casa, ficou uma casa comunitária, ficou um espaço comunitário. Hoje é a Oca, que o Dr. Pedro falou, que é um templo feito de barro, né? E aí hoje a gente recebe as pessoas, tem muitos eventos aí dentro, a gente promove muitos eventos, é o nosso templo para fazer yoga, para rezar, é a nossa sala de aula, é um espaço musical maravilhoso, que tem uma acústica maravilhosa. A gente dança lá também, tem aulas de dança. Então começou aí, e muita gente começou a vir, curioso, o que está acontecendo na Ecoaldeia, né? E a gente começou a receber muita gente na área de permacultura, né? Na área de sustentabilidade, área holística. E fomos construindo a Ecoaldeia com essas pessoas que estavam vindo, né? Voluntários que vinham trabalhar, né? Ajudar a gente, compartilhar esse sonho. E começamos assim, com a Oca, depois fizemos a cozinha, depois o mirante, e foi vindo cada vez mais gente e foi nos ajudando a montar tudo. Então, hoje a gente tem uma estrutura de mais ou menos 15 estruturas lá dentro, né? Bangalôs também, que as pessoas moram, quartinhos, né? Eu vou mostrar para vocês tudo isso. Então, a nossa, né, palestra hoje é sobre tecnologia e sustentabilidade, né? Então, eu gosto sempre de começar, pode ir para o próximo, falando um pouco o que é tecnologia. Pode parar. Então, a origem da palavra tecnologia vem do grego, dá um playzinho. Técnica, arte, ofício, né? Então, elogia o estudo. Então, o estudo da técnica, o estudo da arte. Essa é a origem da palavra, né? Pode parar um pouquinho? Então, a gente pensa em tecnologia, a gente pensa, né, a tecnologia avançada, né, celulares maravilhosos, drones, mas é isso aí, tecnologia é isso aí, né? Começou assim e ainda se usa essas ferramentas, né? Então, né, a tecnologia, né, que também a gente fica se perguntando se é boa, se é ruim, né? Então, né, se a pessoa começa a se amarrar muito na tecnologia, fica toda amarrada, não sai do celular, né, começa a ter problemas musculares, né, até quebrar o pescoço, não sei. Então, né, pode passar. É boa ou ruim? Na verdade, a tecnologia não é boa ou ruim. Ela é a tecnologia, né? É como a gente usa que vai definir se vai ser bom ou ruim, né? Se a gente usar, né, para destruir o meio ambiente, vai destruir. Se a gente usar para preservar, vai preservar. Então, aí vem a nossa sustentabilidade para preservação, que significa conservar, cuidar, né? Pode ir. Então, a primeira vez que se falou sobre sustentabilidade foi em Estocolmo, em 1972, né? Que teve uma palestra, a ONU organizou esse evento para falar sobre, né, o meio ambiente, porque até o momento ninguém sabia nada sobre isso, pensava que os recursos da Terra eram infinitos, até esse momento aí, faz o quê? 40 anos, né? Não se falava nada de sustentabilidade, impressionante, como evoluiu rápido, né? Então surgiu, né, no meio das crises sociais e políticas. Então aqui eu entro com a permacultura, né? Vamos dar uma pausa. A permacultura cultura significa, começou com essa palavra cultura permanente, né? Que é justamente o estudo da aplicação das técnicas de sustentabilidade. Não? Na permacultura a gente estuda técnicas e põe em prática as técnicas da sustentabilidade. Pode passar. Então vem de cultura permanente, que começou nos anos 70, com 2 australianos, né? Pode parar. O Bill Morrison e o David Holmgren, eles originaram a permacultura na Austrália, né? E era para agricultura. Tipo, agricultura, eles estavam querendo fugir da agricultura monocultura, né? E, né, que destrói o solo, que é terrível para tudo. Então eles começaram a fazer a permacultura baseado nisso, com técnicas de plantação, né, mais sustentáveis. A partir daí começou a se expandir para outras áreas. As áreas de energias renováveis e tudo mais. Então, dá uma pausada. Aqui tem as éticas da permacultura, né? Primeira coisa, cuidar da terra, né? Cuidar das pessoas e partilha justa. Partilhar os excedentes de maneira justa, né? Esses são os 3 princípios da permacultura. Então, tem os princípios de design, éticas e princípios de design,
né? Então, engloba todas essas áreas, ferramentas de tecnologia, né, que a gente vai falar hoje, cultura e educação, saúde e bem-estar espiritual, né, economia e finanças, posse da terra e comunidade, manejo da terra, da natureza, espaço construído, né? Então, todas essas pétalas da flor da permacultura, a gente está tentando, né, fazer isso lá na Ecoaldeia. Tentando, eu digo porque a gente é uma estação permacultural, né? A gente tá, tudo que a gente está fazendo é novo, né? A gente não sabe o que a gente está fazendo também, né? A gente vai aprendendo com o tempo, né? E com todo mundo que surge lá. Vamos lá. Uma dos princípios da permacultura é copiar, observar os padrões da natureza, né? Tem um caramujo na esquerda, e aí pode dar um pause. Essa aqui é um espiral de ervas, que se usa muito na permacultura, né? É um canteirinho de ervas espiralado, né? Começa mais alto e vai baixando, né? Então, tem várias funções isso aí. Foi uma cópia da natureza, no caso, e as plantas que estão em cima são as plantas que vão ser mais secas, que não precisam de tanta água. E as plantas que estão embaixo vão precisar de mais água, né? Também tem uma questão de a posição do sol faz mais sombra de um lado que no outro, né? Então, só nisso aí já dá para fazer, né, tem uma tecnologia, né? Aqui, o que é isso aqui na esquerda? Alguém conhece? É um ovo de borboleta. Ovo de borboleta. Olha só, né, o padrão, né? São triângulos, né? Cada um desses é um triângulo. E aqui, ó, esses 5 aqui, né, é um pentágono, né? Então, a gente copiou isso aqui e fizemos a geodésica, né? É uma estrutura feita de eucalipto, paus de eucaliptos, né? Depois vai ter um vídeo para explicar isso, né? Que toda construída por nós durante 6 horas. A gente fez um curso se chama PDC, Curso de Design em Permacultura, que é um intensivo em permacultura para quem, né, quer aprender um pouco mais. São 8 dias direto estudando permacultura na prática e na teoria. Uso sustentável da tecnologia na permacultura. Então, o que a gente vai falar hoje aqui? Das bioconstruções, energias renováveis, hortas agroflorestais, tratamentos de águas e reciclagem e reuso. É tudo isso aí que a gente está fazendo na Ecoaldeia nesses dias, né, nos últimos 7 anos. Então, bioconstrução. O que a gente vai fazer agora, ó? Essas aqui não precisa marcar, essas primeiras, já pode ir marcando as outras. Ó, usa ela para medir aqui, entortadinha assim, você usa ela para medir, bota ela, centraliza bem ela. Pronto. É uma estrutura realmente muito, né, forte, dura demais, né, e simples e barata, né? Então, com poucos paus dá para fazer essa estrutura. Hoje é o nosso ateliê de arte. A gente tá, né, as pessoas vão lá, pintam lá dentro, fazem arte. Bacana. Vamos continuar então. Tecnologia ancestral. Taipa, tijolo. Então, o que é tecnologia ancestral, né? São os conhecimentos que a gente já tem de anos e anos e anos que a tecnologia atual às vezes não quer mais usar. Por exemplo, né, no Brasil foi proibido fazer casa de taipa por causa do... exatamente. Do barbeiro. Mas não é o problema. O barbeiro não é a taipa. O problema é os buracos que ficam quando as pessoas constroem a casa. Porque o barbeiro gosta dos buraquinhos, não propriamente dito do barro, né? Então, se você faz uma parede bonita, retinha, não vai ter barbeiro, né? Então, a gente está tentando voltar agora, né, ao passado, né, usar essa tecnologia que é maravilhosa, né, muito sustentável,
pega areia do chão, né? Pega barro de qualquer lugar, né? Então dá para construir assim. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente, uma foto, a gente está construindo uma estrutura que a gente chama de laboratório, que já tem mais de 10 técnicas de bioconstrução só nesse laboratório. Aqui pisa no barro. Então, o que tem aqui? Barro, areia, esterco de vaca, e tem também baba de palma. A gente usa baba de palma e fécula de mandioca. Depois eu vou mostrar. Essas paredes de trás amarela lá, ó, o reboco delas são feitos de fécula de mandioca e areia vermelha. E fica muito duro, muito resistente. A fécula de mandioca, tu cozinha ela na panela com água, faz um grude. Fica transparente, não sei se já viram, fica bem transparente, assim, fica um grude, uma cola. A gente usa isso no reboco, né? Dá até para comer, se quiser, o reboco. Pode ir para a próxima foto. Então a gente pisa, que é maravilhoso pisar na terra, é bom demais, também faz bem para os pés, né? O barro faz, né? Tira todos os problemas da pele. E aqui é outra técnica, que é o tijolo de adobe, também muito antigo, né? Que é feito de barro, a gente faz forminhas de madeira, põe o barro, soca, tira a forminha e deixa secar no sol. E aqui a gente inovou, está aqui a forminha, né? Aqui na EcoD a gente fez uma coisa diferente, que é botar a garrafinha PET aqui dentro. A gente tem um esquema na EcoD que a gente junta todos os resíduos que a gente não reutiliza, plásticos e tudo mais, a gente põe tudo dentro da garrafinha e soca bem, para ficar bem duro, né? Então cabe muito resíduo dentro de uma garrafinha PET. Depois a gente reutiliza aqui, a gente põe aqui dentro, põe barro embaixo, garrafinha PET, barro em cima, tapa a garrafinha, não fica aparecendo, né? Aí o que acontece? A gente usa menos material da natureza, fica mais leve o tijolo, fica resistente e dá uma finalidade para esse resíduo, né? Que seria jogado no lixão, né? Então, pelo menos durante 300 anos ele vai estar aí dentro, né? Porque o plástico demora mais ou menos isso, né? Para se decompor. E vamos lá para a próxima. Esse aqui é o Felipe, de Marjolândia, ele também é um permacultor maravilhoso. Ele trabalha com a gente, com esses projetos também. Sabe muito de bioconstrução. Aqui é a nossa parede, ó, de tijolo de adobe. Essa aqui é de super adobe, que eu vou explicar para vocês depois o que é o super adobe. Pode continuar. A gente usa bambus aí dentro também. Bambu é uma madeira mais reciclável que tem, mais que eucalipto, é maravilhoso. É um capim, na verdade, o bambu. Aqui é outra técnica de construção com sacos. O saco de laranja. Põe o barro dentro, tem uma forma que vai batendo assim, pá, 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 já deixa desse tamanho, já sai da forma, vai direto para a parede. Não precisa nem esperar secar. Um pouco úmido, né? E vai construindo. Muito bacana também. Um brasileiro que inventou essa técnica. Essa baba. Baba fedorenta, né? Tá, e agora a tecnologia ancestral junto com a tecnologia moderna. Então aqui a gente vai juntar o que a gente aprendeu com o barro, né, junto com a tecnologia moderna, que no caso vai criar o Super Adobe, que é o Super Adobe é uma técnica que foi inventada pelo um senhor do Irã, se chama Nader Khalili, esse senhor. Ó, atrás dele já tem ali a construção dele. É uma técnica de terra ensacada, né, que na verdade existe faz muito tempo, mas ele inventou uma técnica nova, inclusive ele foi premiado pela NASA para construir na Lua com essa técnica. Na Lua e em Marte. Já estamos pensando nisso.
Então, ou seja, leva os sacos para a Lua e constrói com a terra da Lua, né? Então vamos ver. Então aqui, ó, o que é isso aqui? Isso aqui é um saco de polipropileno, saco de ráfia, né? Dentro dele tem barro, areia, só. No caso, pode botar cimento. A gente botou cimento também, não precisa, mas a gente botou para reforçar, para ter certeza que vai ficar seguro, né? Então, são esses 3 componentes, mas dá para fazer de acordo com estruturas menores, faz só de areia até, não precisa nem barro. Por exemplo, a parede da nossa cozinha dessa altura, só areia dentro do saco, né? Então, é uma economia muito grande e uma facilidade muito grande de construir. Deixa eu fazer uma pergunta. Como que isso aí está sendo empilhado, mas o que dá estrutura para esse negócio não despencar? A forma circular, que é um arco, né? Ele é um domo, né? Então, se fosse reto, sim, ia cair. Se fosse reto, ia precisar de colunas para segurar, senão ia cair. Como é redondo, todo o peso está distribuído, está todo o peso distribuído em todos os lugares. Então, ela se sustenta, né? É bem simples. Para completar um. Então, essa técnica, várias coisas na Ecoaldeia a gente tem feito com essa técnica, olha, banheiros, quartinhos, né? Porque é muito rápido, muito barato, e é fantástico porque todo mundo pode ajudar também. Vamos para outro assunto da permacultura, energias renováveis, né? Passamos agora por bioconstrução, vamos agora para energias renováveis, né? Painel fotovoltaico, que é o que a gente usa na Ecoaldeia. Então, durante 5 anos, desde que a gente iniciou a Ecoaldeia em 2011, no final de 2011, nós construímos nossos painéis e geramos nossa própria eletricidade, né? Depois a gente foi comprar uns painéis também, que são uns painéis flexíveis que eu vou mostrar. Então, durante 5 anos foi isso. A gente tinha bateria para armazenar energia, não tinha ainda energia de fora, não tinha poste de luz. Então, a gente começou assim. Hoje em dia já tem poste de luz e a gente cedeu para usar a energia de fora, por enquanto, porque é muito mais barata. É muito caro ter energia solar na bateria, né?
hoje em dia não vale a pena, não aconselho mais ter bateria. Só se tu não tem mesmo energia, aí usa bateria. Mas senão o gasto de bateria vai ser enorme para dar pouca energia. Agora, o novo sistema vai ser conectar os nossos painéis solares na Enel. Enel, né? Conectar na rede elétrica e enviar a nossa energia solar para eles, né? Aí sim, a gente está limpando a energia nossa e dos nossos vizinhos. Quanto mais painéis a gente tiver, mais limpo. Todo mundo pode fazer isso hoje em dia, né? Pode até vender, já dá para vender, né? Energia, de uma certa maneira. Então, o nosso próximo passo é fazer isso agora. A gente está aqui em cima da cisterna de captação da água da chuva e já aproveitamos aqui o telhado da cisterna para colocar uns painéis solares. Então nós temos aqui uns painéis solares que nós mesmos construímos durante os cursos de energias renováveis, né? Esse é um painel solar de 100 watts e o outro também aqui de 100 watts. Esses dois painéis estão conectados em paralelo, né? Através da saída aqui positivo e negativo. Está bem roots aqui a nossa conexão, mas funciona, né? Então esses dois painéis também estão alimentando uma outra bomba d'água para puxar água do poço. E aqui atrás temos esses dois painéis solares compridos. Esses painéis solares são de 24 volts. Reparem que eles são flexíveis, né? Eles não têm vidro. Eles podem dobrar. E esse aqui foi um painelzinho solar que a gente construiu agora no PDC, que vai servir para carregar celular, né? Ele vai ter uma saída USB, está ainda em teste, e vamos ligar o celular diretamente nele para poder carregar até mais de um celular. Dá para botar 3 ou 4 celulares ao mesmo tempo para carregar ele. Ele tem capacidade de 30 watts. Isso aqui já é um painel solar que a gente fez móvel, né? Ele vira de um lado para outro. Dá para seguir o sol, né? De manhã pega um sol e de tarde vem para esse lado e pega o sol da tarde. Então é mais ou menos isso, né? Esse painel eu vou mostrar depois um videozinho que eu fiz. Hoje, inclusive, eu gravei o vídeo. Mais tarde vai aparecer que ele alimenta a nossa sistema de aquaponia, que é um laguinho que tem com uma bomba, com peixes, que eu vou mostrar daqui a pouco. Vamos então para a biomassa, né? A biomassa é outra forma de energia renovável. Serragem, um resíduo ainda muito pouco utilizado aqui no Brasil. Aqui a gente está utilizando para ajudar na decomposição do banheiro seco e também na nossa composteira. Mas a serragem também pode ser utilizada como biomassa para a geração de eletricidade. Para entender um pouco mais sobre biomassa, vamos separar as coisas em 3 bios. Esse aqui é o nosso banheiro seco, gente. Alguém já ouviu falar no banheiro seco? Já? Né? É o banheiro que não tem descarga de água. A descarga é a serragem, né? Então a gente está reaproveitando um resíduo que já está sendo jogado fora, está sendo queimado e jogando mais CO2 para a natureza. Então a gente pega ele e põe, depois de fazer o cocô, joga ali, né? Tapa ele, não dá cheiro no cocô, se fizer bem feito, né? Se fizer o cocô bem feito, não. Se botar bem feito, não vou dar muitos detalhes. E aí, o que fica depois? Depois que está cheio o container, a gente tira, põe no sol. O container é cheio e põe outro vazio. Aí aquele container fica por meses no sol, se quiser. O que vai acontecer? Ele vai matar todos os coliformes fecais, o sol, né? Então, depois que está tudo morto, já não tem perigo para usar ele. E ele vai decompostar, né? E vai virar adubo para a horta. Então, depois de um tempo, a gente tira do container, põe num buraco, deixa mais uns meses para ter segurança e depois joga para a horta. Então, a gente está, né, fechando esse ciclo, né? Comendo, fazendo cocô, vai para a horta, cresce planta, come a planta, faz cocô, aí vai. Biomassa, biogás e biocombustível. Os 3 bios. A biomassa é a matéria orgânica que pode ser utilizada como recurso energético a partir de diferentes processos. Biomassa, por queima, biogás, por decomposição e biocombustível, por extração e transformação. Biogás por decomposição. A decomposição da biomassa gera o gás metano, também conhecido como biogás,
que pode ser utilizado tanto para o aquecimento como para a geração de energia elétrica. Uma das fontes de biogás do meio rural são os dejetos de animais, como porcos e vacas. O agroextrativismo gera um grande impacto ao meio ambiente. Geralmente, eles vão parar em aterros sanitários ou ficam expostos, onde por decomposição geram o dióxido de carbono e o gás metano, 20 vezes mais poluente que o CO2. É aqui onde pode entrar o biogás, que é obtido a partir da decomposição da matéria orgânica, que pode ser de origem vegetal, como por exemplo o bagaço do cana-de-açúcar, ou de origem animal, como as fezes do gado e até do ser humano. O processo se dá através da biodigestão anaeróbica, ou seja, a digestão por micro-organismos que ocorre na ausência do oxigênio. O resultado desse processo gera o biofertilizante, em forma sólida e líquida, que pode ser usado diretamente nas plantações. Além do biofertilizante, este processo resulta em gases como o CO2 e o gás metano, entre outros. A soma de todos esses gases é o que chamamos de biogás. O biogás pode ser usado para gerar calor, como um substituto do gás de cozinha, por exemplo, assim como pode ser utilizado para gerar eletricidade, através de uma turbina movida a vapor, podendo fornecer energia renovável de baixo custo para casas e escolas. Um único caminhão de biomassa pode fornecer energia para 20 mil aparelhos de TV durante 1 hora. Pronto, deu para entender, gente, assim, o que é a biomassa, né? Então, nesse exemplo aqui era o cocô da vaca, né? E do porco. Que, não sei se vocês já viram, né? Tem até um ator famoso aí que fez um negócio assim, que fica uma lona enorme em cima dos cocô, né? Dos dejetos, e aquela lona vai subindo, vai se expandindo, vai criando gás, né? Um gás metano. Então, se esse são o cocô da vaca, os peidos da vaca também, né? Parece que são bem ruins para o meio ambiente. O metano é 20 vezes mais poluente que o CO2. Então, é terrível para o meio ambiente. Então, se a gente deixa ele embora, ele vai para a camada, né, atmosférica. Então, o que é melhor? Queimar ele, né? Aí não tem problema. Então, se a gente usa ele como gás, né, a gente usa esse gás no nosso fogão, por exemplo, está fazendo um bem maravilhoso, né? Além de estar usando uma fonte de energia que é bem mais barata, né, porque não tem quase custo, na verdade. E além disso, tu aproveita quando o gás metano sai das fezes dos animais, aquela matéria já está perfeita para plantar, para usar como adubo também na horta, né? Vamos para outra área, a horta agroflorestal. Eu vou mostrar esse videozinho, é 5 minutos, é maravilhoso. É um cidadão chamado Ernst Gisch. Ele é um alemão que já mora há 40 anos no Brasil, e ele, do nada, num deserto, ele fez uma floresta com cachoeiras, nesses 40 anos, né? Então, aqui é um pequeno vídeo que mostra o trabalho dele, né? O que pode ser feito, né? É impressionante. E a gente sabe que uma das atividades mais agressivas para o meio ambiente é a agricultura. Mas já existe conhecimento e tecnologia para fazer diferente. Para mim, a agrofloresta é isso, sistemas que são inspirados na natureza. To me, that's truly taking the rainforest as a model, right? The structure of the rainforest grants the function of abundance, really. And this is not so well known. Agroecology is a major tool in fighting climate change. A ciência vem avançando muito na interpretação do conceito agroflorestal de maneira integral. A gente pode pensar a agrofloresta com qualquer tipo de arranjo ou de combinação do componente florestal com o componente agrícola, com o componente pecuário. Há uns 10 anos atrás não existiam muitos filmes sobre a agrofloresta e a gente resolveu buscar modelos para filmar e para aprender também. Dentre as muitas experiências brilhantes que a gente viu por aí, uma chamou muito a nossa atenção, foi a agricultura sintrópica do Ernst Gisch. Viver de floresta e produzir alimentos na floresta, com floresta, posso mostrar que funciona. A sintropia, ao contrário da entropia, é um processo que vai do simples para o complexo.
E a agricultura do Ernest segue essa lógica. Todas as interações ali são no sentido de promover um balanço energético positivo no sistema. Uma das características do Ernest é que por trás da prática agrícola dele existe um conjunto de pensamento muito sofisticado. É um conhecimento científico profundo aliado a uma inteligência, a uma sensibilidade prática de uma pessoa que faz agricultura desde os 3 anos de idade. E ele conseguiu sistematizar tudo isso de uma forma que os princípios pudessem ser replicados em qualquer lugar, independentemente do solo, do clima, do tamanho da propriedade. A gente buscou alguns exemplos. Em Brasília, a gente conheceu o João e o Rômulo, 2 alunos do Ernest que estão disseminando um modelo de cultivo intensivo de hortas e floresta partindo de solo degradado. Hoje, quando a gente olha o sítio deles, parece um pequeno oásis no meio de uma região que já foi muito degradada por práticas de agromineração, pelo fogo. Então a gente tem que procurar um sistema para restaurar os ambientes que funcione e que produza e que retorne, porque sustentabilidade tem que ser econômico, social e ambiental. O foco do nosso trabalho aqui é recuperação de solo com produção de hortaliça e futuramente fruta, né? A sucessão vegetativa com o espaçamento e a ocupação dos andares no tempo e aí a poda das árvores, a poda das bananeiras, a poda das fruteiras. Esse trabalho da poda, de trazer o material para baixo o tempo todo, é o grande barato do trabalho do Ernesto, que eu nunca vi por aí. O que a gente precisa é adequar tanto a questão do cultivo, ou seja, agronômico, para que a gente possa realmente produzir alimento, recuperar o solo, atender a demanda do mercado e que a gente possa ser feliz. A ideia é essa. A gente já está aqui com 2 anos e meio. Esse sistema ele já tem a própria matéria orgânica dele só com as podas daqui. Eu já não preciso mais trazer matéria orgânica de fora, se eu não quiser. Não é uma perda de energia. Quando eu uso o adubo aqui, eu não estou jogando fora. É o contrário da agricultura convencional, seja orgânica ou não. Quando a gente aduba aqui, a gente pega 1 e transforma em 500. A gente não, a agrofloresta transforma. 1 em 500. Na agricultura convencional, seja orgânica ou não, a gente põe 1 e daqui a pouco tem 0,3. E daqui a pouco tem que botar 2, não mais 1. Né? Porque a gente não está trabalhando com a vida, com os processos da vida. Então aqui a gente usa o mecanismo floresta, que é o motor que gira e faz o planeta respirar e viver na agrofloresta. No momento que eu colher aqui, o solo vai estar melhor do que ele estava antes. Esse é o meu sonho. Vamos plantar floresta e vamos manejar a floresta, mostrando que o caminho para a floresta produz alimento e a floresta produz alimento. E dentro disso eu me encantei com esse mundo de possibilidades de fazer ecologia na prática e não só da boca para fora. O grande barato é realmente as grandes possibilidades que tem, porque quando você entende como funciona a sucessão natural vegetativa e coloca a produção de alimento nesse formato, que é a tecnologia natural que o planeta usa, a gente entra no mecanismo, numa sincronicidade com o planeta. Então, esse é o trabalho do Ernesto. Ele entendeu como funciona a floresta e ele coloca, então, a produção de alimento para funcionar na engrenagem do planeta. Esse é o trabalho da abundância, para a gente chegar num estado de abundância. Se com pouco tempo os meninos de Brasília e a Fazenda da Toca perceberam melhoras, imagina um lugar que recebe esse manejo há 40 anos. Quando nós adquirimos ela em 1984, encontrei aquele lugar como fazenda fugidos da terra seca, desmatado por completo pelo dono anterior, que era dono de serraria. Os maiores problemas que eu tive no início era água, seco e vento. E aí comecei a plantar, trabalhando a dinâmica da sucessão natural. Agora, a mudança definitiva do lugar chegou uns anos mais tarde. Na medida que aquelas árvores cresceram, comecei a ralhar e depois fazendo poda. Aquele foi aqui no português, hoje em português brasileiro, fala-se o pulo de gato. Mudou tudo. Já são 500 hectares reflorestados.
Hoje, a fazenda do Ernest é considerada um dos fragmentos mais férteis e biodiversos da Mata Atlântica. Com o trabalho que eu fiz de reflorestamento, a temperatura na fazenda é mais baixa, assim, o clima mudou fortemente. Os solos mudaram por completo. Em 2015 foi a primeira vez que a gente conseguiu captar umas imagens aéreas da fazenda do Ernest. Foi muito impressionante, porque a gente vê aquela florestona toda lá embaixo e mal consegue conceber que ali é uma área agrícola altamente produtiva e que inclusive dali sai um dos melhores e mais caros cacaus do mundo. Nos últimos anos, a dinâmica da floresta começou a radiar para fora, assim com que a microrregião está sendo influenciada, está aumentando cada vez mais as chuvas, porque no núcleo, na fazenda, está chovendo. Hoje em dia, agora, todos os 17 córregos têm água o ano inteiro, mesmo nos tempos mais secos. O ser humano podia se reconciliar com o planeta e ver o que posso fazer para ser útil, para ser querido. Só que a gente não percebe, ou seja, não enxerga, por termos desligado da vida no planeta, achando que nós somos os inteligentes e não vendo que somos parte de um sistema inteligente. Aquaponia. Então, vamos ver o que é um sistema de aquaponia na ecoaldeia. Pessoal, esse aqui é um sistema de aquaponia. Vou mostrar para vocês como funciona. Aqui a gente tem um laguinho, bem profundo, tem mais ou menos 1,5 m de profundidade, e tem plantas aquáticas e muitos peixinhos, muitos peixinhos. Então, qual é a função desses peixes, dessas plantas aquáticas? Também tem plantas de raízes. Aqui dá para ver as raízes das plantas. Tem esse aqui também. Então essas plantas já estão ajudando aqui para filtrar a água, para fazer a limpeza do local. E temos aqui um painel solar, que está alimentando aqui dentro uma bomba elétrica, que está trazendo água aqui da lagoa para cima desses containers. E o que são nesses containers? A gente planta plantas comestíveis. Aqui a gente plantou a cebolinha, aqui o manjericão, aqui a menta e o hortelã. E dá para notar que não tem terra aqui, é simplesmente a gente usa argila expandida ou brita, Então é um sistema que não precisa de adubação. Por quê? Então, como acontece? Essa água que está subindo ali da lagoa vem para cá, pela bombinha solar. Chegando aqui, ela vai começar a encher. A água começa a subir, 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 até chegar aqui mais ou menos no nível das bolinhas. Quando chega nesse nível, vai ter esse sifão aqui, que vai, quando chega a certo nível, ele vai descer. Começar a descer tudo de uma vez só. Desce tudo. Como se fosse apertar uma descarga. Então a água sobe e desce todas de uma vez só. Sobe devagarinho e desce de uma vez só. Então, o que acontece? O sistema vai respirando. As plantas vão respirando e vão trazendo os nutrientes. A água vai trazendo os nutrientes para as plantas, os nutrientes das outras plantas que estão lá embaixo, e também dos peixes, das fezes dos peixes. Então o sistema vai se autoalimentando. Os peixes vão alimentar as plantas e depois essa água, quando volta para lá, ela alimenta de novo os peixes. Então é um sistema que não precisa de adubação, não precisa de ração para os peixes e dá plantas comestíveis para a gente se alimentar. Então é um sistema bem complexo, completo e circular, sem desperdício de água. O mais importante, a água está sempre sendo reciclada, voltando, circulando. Tratamento das águas, outra área da permacultura. BET, bacia de evapotranspiração. A fossa de bananeiras, alguém já ouviu falar
da fossa de Bananeiras? Ninguém? Vamos lá, então. Essa aqui é simplesmente... O que é a fossa de evapotransição? É a fossa feita para as água da privada, que se chama águas negras. Então, a água da privada vai vir para cá. É um buraco. Né? Um buraco que a água não vai filtrar no lençol freático. Vai estar fechado aqui com cimento embaixo, né? Então, a água vai ficar aí dentro. Todo o dejeto, cocô e xixi vai ficar aí dentro. Aí ela com pneus, ó, a gente faz um túnel, vem daqui, ó, o cocô, entra nos pneus, e aqui a gente põe pedras grandes, depois telhas. A gente vai fazer uma filtragem com matéria maior para menor. Ou seja, pedras grandes, depois telha, depois pedra pequena, depois areia grossa, depois areia normal. Pode dar play. E aqui um cano de inspeção para ver como é que está. E no final, fica assim. Bonito. Né? Não dá cheiro. A gente já tem a nossa há 6 anos. Essa aqui não é a nossa, mas a gente tem a nossa há 6 anos. Não dá cheiro. Não tem manutenção. O tamanho da nossa é para uma família de 6 pessoas. Mas já teve eventos de 100 pessoas durante 3 dias e nunca encheu. Né? Teve um evento de 500 pessoas, mês passado, aí encheu. 500 pessoas. Vazou, né? Mesmo assim, não deu muito cheiro. Então, como ela funciona? Ó, né? Vem da água da privada, entra no... Aqui é um sistema anaeróbico, né? Que funciona sem a presença de oxigênio. As bactérias vão, né? Consumindo. Tem as pedras grandes, pedras pequenas, brita, né? E as areias. Cada bananeira suga 100 litros de água por dia. Muita água. E, então, né? 5 bananeiras já está 500 litros de água. Bastante. Então, por isso que não enche. E dá banana, né? E a gente chama de banana de merda. Mas é gostosa, viu? É muito boa, muito boa. E ela pode plantar também taiobas, né? Já foram feitos estudos, né, trabalhos de conclusão de cursos que explicam que não tem problema comer a banana, né? Que é uma banana de merda limpa, sei lá. Reciclagem e reuso, né? Outra área da permacultura que a gente tem feito na Ecoaldeia. Ecobricks, que foi esses tijolinhos que eu falei para vocês. Pode dar um play? Então, aqui estão as garrafinhas que eu falei para vocês. São garrafas PET de 2 litros, ou as pequenininhas de água. A gente põe todos os plásticos, tudo que a gente não reutiliza, soca bem com ferro, assim, né? Fica bem duro, depois vai para dentro do tijolo, ou pode ser usado para outras coisas também. Né? Recentemente, a Ana Flecha, minha esposa, ela fez uma estátua, uma saia, um orixá que ela fez. Obaluaiê, eu acho. Ela fez uma saia enorme e botou todas essas garrafas, acho que mais de 200 dessas garrafas, só na saia dela. Então está sendo feita a estrutura, a utilização desses ecobricks na saia da orixá. Nós vamos começar agora com um passeio pela Ecoaldeia. Então, se é eco, se é aldeia, e vocês já falaram que é ecológico, como será que as pessoas pensaram para fazer as estruturas aqui? Usar a natureza. Usar a natureza. Uma experiência que eu nunca tinha vivido, pra falar a verdade, e consegui finalmente ver que é possível coisas que eu só via na internet. Na internet que a gente vê a permacultura, vê essas construções, e fica com aquela vontade de fazer, mas não dá certo. E aqui a gente consegue ver que é possível, tu tá ali. E o silêncio, o som da natureza. Isso é legal, a gente poder cada vez mais mergulhar nessa perspectiva da gente ir dialogando com esses
com a biodiversidade, entendendo um pouco cada elemento que compõe uma floresta, porque também cada um de nós é uma floresta, né? Um elemento dessa floresta. Então, por que é que a floresta consegue viver em equilíbrio dinâmico, em equilíbrio permanente? Porque ela consegue encontrar na sua diversidade uma soma positiva onde todo mundo sai ganhando. Então essa é a nossa proposta também. Todo alimento que é produzido aqui é só alimento orgânico. Então a gente vai usar apenas coisas que vêm da própria natureza para a natureza. Então o que acontece? Com a energia do sol e com a energia do vento, a gente consegue buscar água e trazer toda a energia, toda a luz que a gente precisa aqui para a ecoaldeia. E qual que é a vantagem desse tipo de energia? Por que ela é boa? É limpo. É limpa. Quem dá essa energia pra gente? O sol. A natureza, né? O sol, a natureza. Essa aqui é a fossa chamada BET, Bacia de Evapotranspiração. Então tem os pneus, né? E em cima dos pneus aí sim, vem os pedaços grandes, tijolos, depois menorzinhos, depois brita, né? Aí carvão, depois areia grossa, areia vermelha, areia fina, até chegar aqui em cima. Aí a ideia é que aqui em cima a gente plante bananeiras ou árvores que tenham folhas grandes. A terra vai processar, né, esse resíduo e vai servir de quê? De alimento para quem? Para as plantas. E depois as plantas podem servir de alimento. Então olha como o ciclo é fechado. Não está sujando a natureza, não está sujando o planeta. A gente tem aqui na nossa cozinha uma composteira. E a gente deixa aquele resto de alimento preparando, mistura com o estrume que tem do cavalo, deixa um tempo, prepara e coloca na terra para virar adubo. Foi uma vivência muito proveitosa, né, para nós que cursamos o curso de agroecologia, porque nós podemos ver novas tecnologias que hoje o mundo demanda, né, devido aos meios de produção que está cada vez mais degradando o meio ambiente. Então o local trouxe essas técnicas que podem tanto ajudar o meio ambiente como nós mesmos, né, tipo a construção de superadobe, que é uma técnica que está sendo muito difundida hoje no Brasil e que traz essa nova perspectiva, né, de materiais que não agridam tanto o meio ambiente e o local em si, porque nos traz mais próximo à natureza e nos situa um pouco mais aqui, né, nos distanciando mais aquele estresse da cidade e tal.
é isso, gente, o que eu tinha para oferecer hoje. Obrigado. Fábio, estou encantado com o que vi. Entendo que tudo que foi mostrado é um laboratório de ciências, de aprendizado, enfim, de conhecimento. Eu diria que a humanidade, por exemplo, o povo brasileiro, mais de 200 milhões de habitantes. A China, 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. Essas pessoas não poderiam esperar, né, por alimentos provenientes desse tipo de agricultura. Quando o senhor fala terras arrasadas para plantios imensos, né, de soja, de milho, né? No meu entendimento, não há outra maneira de se fazer para a humanidade inteira, né, a não ser devastando, criando campos e mais campos para a produção de alimentos. Entendeu? Eu entendo que isso é uma perda para a terra, evidentemente, todos sabem disso. Mas, no meu entendimento, meu pobre entendimento, eu acho que é a única maneira de se resolver o problema da fome no mundo. São as grandes plantações, prejudicando, inclusive, a terra. Entendeu? Essa é o meu conhecimento, a minha ideia, é o que eu sei, entendeu? Por isso que eu estou aqui para perguntar o seguinte: haveria uma outra maneira de se fazer grandes plantações para alimentar a humanidade inteira, salvando a terra, fazendo coisas com essa tecnologia? Isso seria possível? Ou isso apenas é um laboratório para poucas pessoas, para pequenas comunidades, usufruírem disso, aprenderem, ensinarem, mostrarem os encantos da natureza, a força da natureza, mas que não resolve o problema da humanidade? Então, a devastação, ela tem duas questões. Quando você planta soja, né, depois de um tempo, de alguns anos plantando, aquele solo já não vai mais servir para soja. Ele vai estar completamente gasto, né? Então começa a se abrir mais locais para plantar. Então por isso que há tanta também, não só se fosse tudo no mesmo lugar e desse certo ficar tudo no mesmo lugar, era uma coisa, né? Mas não, cada vez se devasta mais porque o solo degrada, né, da maneira que se está fazendo hoje, né? Uma simples coisa poderia ser simplesmente misturar, em vez de fazer só monocultura de soja, fazer soja e mais alguma coisa junto, que já vai alimentar o solo, né? Aí que vai o estudo, né, para ver que plantas combinam com que plantas. Por exemplo, feijão, eu sei que se dá bem com o milho, né? Que os dois vão se alimentando o solo de uma maneira que vai dar certo essa combinação e não vai desgastar o solo, né? Então tem maneira assim de fazer grandes plantações, né, sem agredir tanto o meio ambiente e reutilizar o mesmo local, né? E também tem outra questão: uma grande parte da devastação das plantações é para alimentar os animais, a pecuária, né? Então, né, uma quantidade enorme, assim, né, uma porcentagem de tipo 30% vai para alimentar só os animais, né? Então também é uma questão de mudar o hábito da alimentação, né? Então o problema é que a humanidade não tem mudado muito rapidamente os hábitos, né? Mas está crescendo, cada vez mais pessoas estão comendo menos carne, né? Tornando mais vegetariano, mudar a dieta, né? Porque daí precisaria ter menos bois, menos devastação por causa dos bois, né? É uma questão de hábitos também, né? E mesmo assim, plantando nas florestas, a questão também é fazer agricultura familiar, não ter só um local plantação. Tipo no Maranhão tá lá tudo que é plantação de soja, né? Tem muita soja no Maranhão. Não, faz agricultura familiar. Cada família planta, né? O governo do Brasil já está incentivando isso também, né? Plantar
na sua horta ou na sua comunidade, né? E aí sim, né, fica descentralizado e cada um vai ter o seu alimento e muito mais gostoso. Né? Quando a gente come da horta, é muito mais gostoso. O gosto é muito melhor, né? Porque não tem aditivos químicos. Né? Então, e é muito melhor para a saúde justamente por não ter os aditivos químicos. Né? Eu sou o padre Raimundo, lá de Jaguaruana. Só não precisa entrar em pormenores, mas a manutenção de um projeto desse em vias econômicas, como é que fica? A solução, seria uma das soluções, entendo o questionamento do senhor bem real, né? A realidade deve-se ver, mas é uma coisa bonita que um projeto desse só muda muita coisa em uma região, em uma realidade, muita coisa. Né? Então, se o senhor poderia dizer alguma coisa sobre a manutenção financeira, né? Porque a manutenção do espaço, e algumas questões que a gente vê que se faz necessário chegar. Então, como seria mais ou menos se o projeto de, não sei, alguém que ajuda de fora, recursos próprios, uma coisa assim? Não precisa entrar em detalhes, não, só para a gente ter uma ideia mais ou menos. O projeto foi iniciado por mim e por minha esposa particular, sem ajuda nenhuma de ninguém. Né? Eu trabalhei 10 anos nos Estados Unidos, todo o dinheiro que eu fiz lá eu investi nesse projeto. Né? Sem medo, né? Porque é um sonho da minha vida, né? Que foi se desenvolvendo. Né? Então, nunca pensei em ter retorno. Né? Claro, a gente pensa, vamos ter que tornar isso sustentável, senão um dia vai ter que acabar. Né? Então, o que a gente faz? Né? A gente chama de economia solidária também, que tem isso na permacultura também. Né? A base de trocas, muita coisa a gente vai aprendendo a trocar as coisas em vez de comprar. Né? Então, com as pessoas que vêm lá, muitos voluntários que a gente recebe, vai trocando coisas. Né? A gente troca hospedagem, por exemplo, o voluntário vem, ele se hospeda de graça, oferece o trabalho dele. Né? Então, isso já é uma ajuda enorme. Né? Então, a gente não precisa gastar... De vez em quando, a gente teve que contratar um pedreiro, alguma coisa, mas, por exemplo, a oca, vocês viram no vídeo, nós mesmos que construímos. Então, aí isso vai viabilizando. Né? E a gente recebe visitantes, a gente faz hospedagem, tem uns quartos para alugar, né? Isso vai ajudando. A gente estava começando a fazer ecoturismo, que não existe aqui ainda. Né? Aí começou a dar certo. Eu tive meu primeiro cliente de ecoturismo, que é tipo assim, pegar a pessoa lá em Canoa Quebrada, levar para a ecoaldeia, fazer a observação de pássaros, fazer almoço vegano, fazer o passeio, a trilha ecopedagógica, né? E outra atividade. Deu certo. Aí, quando deu certo, eu vi que eu ia ter que trabalhar muito para atender esse pessoal, porque não tenho ajuda suficiente ainda. Eu tenho alguns voluntários, mas não suficiente para fazer esse trabalho. Então, eu teria que fazer tudo, né? Buscar a pessoa, organizar tudo. Então, eu vi que vai dar certo, mas não vai ser agora. Né? Eu tenho que ter mais ajuda para fazer. Então, é isso que a gente quer, que as pessoas venham nos ajudar. Né? E dá sim para fazer. Durante os anos de 2014, 15 e 16, a ecoaldeia foi sustentável economicamente, porque a gente fazia muitos eventos, mais de 2 eventos por mês. Eventos de terapias holísticas, de música, de dança, de permacultura. Né? As pessoas pagavam para fazer o evento, vinham. Só que aí, com a crise, né, começou a ficar mais difícil das pessoas irem para os eventos. Então, esses últimos 2 anos está bem mais difícil. Professora Carla Dornelles. Eu confesso que a banana não comeria. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte: tu começaste a falar das formas da natureza, né? Apareceu o caramujo lá com aquela forma espiral. E aí eu lembrei de um projeto que tem para o lado de Juazeiro, de um padre alemão, que ele trabalha com a agricultura em espiral, né? Então, começa com a hortinha e vai... Tu conhece melhor do que eu, isso eu não vou explicar. E aí eu fiquei pensando se essa prática também era feita na aldeia, né? Porque quando a gente pensa em aldeia, se pensa nessa circularidade, né? Tanto é que os índios usam muito a circularidade. E aí eu fiquei curiosa em saber, e em parte tu já respondeste, porque tu já disseste que não dá para fazer a horta. Mas como é a subsistência? Assim, o que você extrai da terra? Então, na ecoaldeia, a gente tem a horta orgânica, né? A agroflorestal, e tem o espiral de ervas, que é esse em espiral. Né? O espiral de ervas a gente usa só mais do lado da cozinha para justamente ter as ervas básicas dos temperos da cozinha, que fica bem pertinho. Né? Isso fala muito da permacultura também, como organizar as estruturas em zonas, ou seja, uma espiral de ervas fica bem pertinho da cozinha para estender a mão
e não ter que gastar energia fazendo outras coisas, né? E tem também a horta mandala, que foi a primeira horta que a gente fez, que é uma horta circular, né? E dentro da horta tem divisões norte, sul, leste, oeste, por exemplo, né? Com barquinhos, com canteiros em formato de barquinhos, que fica fácil de ir para um lugar para outro, caminhar, tudo pertinho, tudo circular. Isso sim é bem bacana, né? Bem bacana. A gente teve por muitos anos essa horta, hoje não tem mais por causa das vacas. A gente teve que desistir daquele local ali que era muito desprotegido dos animais. Mas dava certo, é bem interessante essa horta que fica tudo pertinho, né? Então tá num canteiro aqui, só vira, já está no outro canteiro aqui, né? Em vez de fazer aquela coisa linha que tem que ir caminhando longe, assim, né? Fica tudo mais ao alcance das pessoas. Era isso a pergunta? Deu para responder? Mais perguntas? Boa noite. Eu vi que tu falou que tem muita questão de pessoas que vão ser voluntárias lá. Como é que, por exemplo, eu poderia ser uma voluntária na Ecoaldeia? Pode sim. Todo mundo pode. A gente dá uma prioridade para quem já tem alguma experiência agora, né? Mas tem momentos que a gente precisa de voluntários que não precisam ter experiência também, né? Mas pode. Agora, no momento, tem algumas pessoas que não têm experiência, né? Mas tem disponibilidade de estar lá. O que tem que ser para ser voluntário? Os requisitos. Ficar pelo menos 30 dias. O principal requisito. Ter disponibilidade de ficar lá na Ecoaldeia 30 dias, né? Trabalhando com a gente. Então, porque se não adianta a pessoa vir e ficar 1, 2 semanas, aí a gente gasta muita energia ensinando para essa pessoa e a pessoa vai embora. Então, não tem uma troca justa, né? Então, pelo menos 1 mês para ter essa troca, né? Para todo mundo ficar feliz. E dormir em rede, né? Tem que dormir em camping ou rede, né? E tem muriçoca também. Não tem como fugir, né? A lagoa do lado. Mas a gente sabe se proteger. Sabe como se protege da muriçoca? Com o cocô da vaca. Não passa na pele. Pega o cocô seco, aquele bem seco, sabe? Tá levezinho. Do vizinho, da vaca do vizinho safado, aquela vaca. Aí pega o cocô e põe no fogo. Faz um foguinho, né? Põe em cima, deixa queimar, cria um incenso. E não dá cheiro nenhum, impressionante. Até, além de não dar cheiro, a fumaça não agride. É uma fumaça limpa. Então, e as muriçoca não vêm, é bem bom. Fábio, eu te perguntei há pouco sobre a questão, o doutor Pedro foi bem realista, né? Eu não consigo ver como é que se consegue sanar ou acabar com a fome no mundo sem a monocultura. E você colocou que existem possibilidades. E eu te perguntei agora há pouco, antes de começar a palestra, como você se sente? Você se sente um sonhador sozinho? Algumas pessoas fazem o caminho inverso, né? Muita gente aqui sonha em ir para o mercado de trabalho, ir para o sistema, ganhar dinheiro e morar na Califórnia, onde você já morou, né? E você fez o caminho inverso. Você fez tudo isso e voltou, e hoje está morando numa perspectiva que, para alguns, parece o bicho do mato. Como é que você percebe, como é que você se vê, como é que você quer mudar o sistema a partir dessa prática, dessa vida? É uma questão que eu estou sempre me perguntando, o que eu estou fazendo, né, cara? O que eu estou fazendo? Mas eu me pergunto e continuo fazendo, né? Porque estou gostando, né? Por exemplo, a oportunidade de estar aqui, né? Hoje já é uma coisa importante para mim, né? De estar compartilhando algum conhecimento com vocês. E é isso que a gente vê, assim, as pessoas gostam do projeto, né? Não estou sozinho no sonho, né? Eu estou sozinho no trabalho ali às vezes, né? Ou seja, estou trabalhando muito. Eu quero trabalhar menos, Mas no sonho não, assim, as pessoas estão vindo pouco a pouco. É difícil, né? Porque tu sair de uma vida, né, que já está acostumado de morar numa cidade, né, com todos aqueles trabalhos, filhos, tudo mais, é muito complicado, né, sair. Então tem que ser aos poucos mesmo, né? Conhecer pouco a pouco, ver quais são as possibilidades. Mas eu vou continuar fazendo porque realmente eu gosto muito do mato. Eu sou um bicho do mato mesmo. Eu moro na frente da praia, né? Mas eu estou indo mais para o mato do que para a praia, né? Eu virei o bicho do mato. Porque esse contato com a natureza é muito gratificante, assim, né? A gente está sempre em volta dos bichos, bichinho, qualquer que seja bichinho, lagartixa, formiga, né? Muita coisa acontecendo na mata, né? Muriçoca, menos esse. Sapo, muito sapo. E pássaros, muitos pássaros lindos, né? Então, eu adoro a mata. Eu gosto muito de ficar lá e pretendo morar lá agora, né? Estou construindo um espacinho para mim morar, para ficar ainda mais longe da... Canoa Quebrada já é metrópole para mim. Pessoal, alguma pergunta mais? O senhor tem falado em sustentabilidade e a gente vê muito isso na zona rural, não é isso? Vocês pensam em algo, tipo uma sustentabilidade
na zona urbana, nas cidades e etc? Boa pergunta. Sim, a gente tem trabalhado mais na parte rural, mas pelo fato das pessoas pessoas que moram na cidade estarem vindo e conhecendo como funciona, já vem as ideias de como fazer na cidade, né? Por exemplo, as hortas na cidade podem ser hortas verticais, que tem se feito bastante na parede, por exemplo, né? Fazendo com garrafas PETs, que vai botando barro dentro e tendo suas plantas. A aquaponia, que eu mostrei para vocês, dá para fazer em casa, né? Com pouco espaço, fazer uma coisa, um tanque menor, né? Então, dá para fazer várias coisas assim, né? E também a bioconstrução também, né? Energias renováveis nem se fala, né? Que agora é só comprar seu painel solar e conectar. Mas as bioconstruções dá para construir coisas pequenas. Forno, não falei para vocês, o forno solar, o fogão-foguete, né? Fogão-foguete é um fogãozinho desse tamanhozinho assim de tijolo, com 6 tijolos tu faz. Ele fica aqui, uma chaminézinha aqui, tu põe a panela aqui na frente e aqui põe um toquinho bem pequenininho para queimar, galhozinho pequenininho, e pelo fluxo de ar que ele tem, ele fica um fogo bem alto, que queima e esquenta muito rápido as coisas, né? É uma alternativa também para ser feito, né? Em casa não, né? Porque no apartamento não dá certo, né? Mas se tiver um quintalzinho já dá certo, né? Para ser urbano. Mas sim, tem pessoas que são mais especializadas assim, de fazer, né, a permacultura urbana, né? Nós estamos assim, mais envolvidos ainda mais com o rural, mas sempre aceitando ideias assim, para também, né, construir na cidade. Fábio, ao final da sua palestra, da sua exposição, eu chego à conclusão de que a sua vocação, embora de cientista, eu acho que é uma vocação cientista, né? Ela também é uma vocação de místico, de sonhador, e uma vocação, eu diria, religiosa. É um desapego, de qualquer maneira, do material, né, do fácil a ser encontrado, para um olhar penetrante na natureza, naquilo que a gente, às vezes, pouco percebe, mas que existe, verdade, entendeu? Eu acho que Deus está perto disso. Entendeu? Deus não está longe da sua vida, entendeu? Ao perceber a natureza dessa maneira, você está vendo ali a mão de alguém que criou tudo isso, entendeu? Então, eu fico encantado com a sua postura de homem introspectivo, de homem pensador, de homem místico, contemplativo, é homem que contempla a vida inteira a natureza, né? Isso é um grande exemplo para todos nós que muitas vezes vivemos num mundo agitado e pensamos pouco essas realidades. Entendeu? Isso é um exemplo para nós e em qualquer lugar que nós estejamos, nós podemos, evidentemente, nos concentrar e pensar um pouco a respeito da nossa vida, do nosso planeta, né, da nossa criação, como ela existe, entendeu? O que é que nós estamos fazendo de certo, de errado, entendeu? Então, isso é muito importante. Eu acho que isso é um exemplo profundo, não só para as pessoas que já vivem no campo ou nas cidades, que possam realizar alguma coisa desse tipo, mas mesmo as pessoas que não possam realizar isso, podem pensar como algumas pessoas estão pensando, como as pessoas estão vivendo. Que pessoas são essas? Que lições, que mensagens eles nos transmitem. Entendeu? Isso é muito importante para todos nós. Eu acho que todos nós aqui, hoje, nesta noite, aprendemos alguma coisa, né, além daquilo de material que nós vemos. A você, muito obrigado pela sua presença e espero que tenha um sucesso na sua eco-aldeia, né, que é nossa também, que nós estamos aqui próximos, né? E talvez nós possamos nos encontrar outras vezes com outras notícias, outras boas mensagens a respeito disso. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado também pela oportunidade de estar aqui de novo, né? É muito importante para mim e gratificante de estar sendo escutado, né? E dizendo também que a gente recebe escolas, né? E se quiserem vir visitar a gente, pode vir pessoalmente, ou pode vir com grupos maiores, ou a gente tem programas para receber escolas, né? Que a gente tem um programa feito já que a gente faz diferentes atividades, né? Já recebemos uma turma do FVJ de turismo,
acho que foi em 2016, se não me engano. Então, né, é sempre bom receber estudantes lá e para aprender, para a gente estar sempre distribuindo esse conhecimento que a gente gosta de fazer mesmo, né? Distribuir esse conhecimento. E você venha mais aqui também. Acho que você pode trazer oficinas para a gente. Vamos fazer uma geodésica aqui no campus também. Vamos fazer uma série de coisas conjuntamente. Trazer um pouco da Ecoaldeia para cá também. Dá certo. Certo, doutor Pedro? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado, muito obrigado. Obrigado a vocês. Boa noite. Até o nosso próximo.